Vamos à análise, então. Quero dar uma boa noite aqui. Participação presencial do Hussein Kalut, nosso entrevistado frequentemente ali atrás, um pouco no jornal da CNN e aqui também no WW. Recém chegou agora de Harvard, Hussein Kalut. Obrigado pela participação. É uma roda, como você sabe. Há dois aspectos aqui a serem abordados, Hussein. Um deles tem a ver como que procede a tática política eleitoral do presidente Jair Bolsonaro em relação às eleições. Vai ser o número 2. Número 1, que nós vamos abordar agora, é em que medida o governo americano disse ou não disse o que foi reportado ao governo brasileiro. E por que, se é que está dizendo, aparece só agora? Concretamente, os Estados Unidos têm interesses estratégicos no Brasil e estão dispostos a defender os seus interesses. Quais são os seus interesses? Econômicos, comerciais e a forma como o Brasil se comporta entre, por um lado, apoiar a Rússia, por outro lado, não excluir a Huawei do processo de 5G. E os americanos estão muito atentos. Portanto, eles têm o receio também de como será o resultado dessa eleição e o que o presidente da República, que vem paulatinamente escalando a retórica e duvidando da lisura do processo e da transparência das instituições, o que ele poderá fazer. A conduta do presidente, a depender do que for feito, poderá afetar esses interesses. E eles têm buscado comunicar de forma reiterada de que eles confiam nas instituições brasileiras, dando sinais claros de que qualquer tentativa que leve a uma anomalia democrática, eles não irão a reconhecer. Você está levando a discussão para o plano mais abrangente. Vamos pegar os analistas políticos que passam o dia pendurados no telefone, a Raquel está fazendo isso agora para a Bessa também. Vou começar pela Thaís. Thaís, afinal, foi dado ou não foi dado esse recado aí em Brasília? William, boa noite. O que consigo entender a partir das conversas que tive hoje aqui em Brasília? Que, no fim das contas, esse ingresso, essa entrada das Forças Armadas por convite do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, nessa comissão de transparência e fiscalização ali da nossa Corte Eleitoral, acabou abrindo espaço para que as Forças Armadas começassem a se enxergar, ou o próprio Ministério da Defesa começasse a se enxergar, a se ver como um poder moderador, especialmente no que diz respeito às eleições. E isso cai como uma luva no discurso do presidente Jair Bolsonaro em relação à lisura do nosso processo eleitoral. Porque o que há neste momento? É quase sutil, William, mas a gente começa a ver que o presidente Jair Bolsonaro, ele deixou um pouco de lado a questão do voto impresso. Há alguns dias, por exemplo, ele até disse que não havia como questionar, que não há como questionar. Por quê? Porque há um trabalho de fundo ali. Muita gente falando da lisura das urnas. Então, ele começa a questionar de outro jeito. Thaís, não, perfeito. Você está abordando o meu ponto número 2, com uma riqueza enorme de detalhes de informação. Eu vou voltar a esse ponto. Eu vou tentar estabelecer em primeiro lugar, usando também, inclusive, a experiência que o Hussein Kalut teve de governo e de trabalho nos Estados Unidos, e a Raquel, pelo trabalho dela anterior de lidar muito com diplomatas, em que medida um recado desses foi de fato passado da maneira como a Reuters diz que passou, Caio, para o governo brasileiro? O governo brasileiro, boa noite a todos, bem-vindo, meu caro. Boa noite. O governo brasileiro nega veementemente no on e no off, né? Hoje passamos atrás ali, agora enxerga o vazamento, sim, como um sinal muito claro de que o governo Joe Biden, não é segredo algum isso também, né? Hussein pode nos esclarecer melhor ainda, de que o governo Joe Biden não torce, ouvi essa expressão hoje, para a vitória do presidente Jair Bolsonaro. Então, esse vazamento... Chumbo trocado, né? O Bolsonaro também é verdade, né? contra ele. É verdade, o boné, né? Até Trump, aí, né? Tem um boné com a família Bolsonaro. Até aí, chumbo trocado. Exatamente. Mas, de certo modo, o governo brasileiro negou, passou o dia negando.
no on e no off. E enxerga muito mais como um recado do que um fato em si, como se tivesse de fato ocorrido. Longe de mim duvidar dos colegas jornalistas da Reuters, né, que você mesmo disse na abertura, de extrema credibilidade, mas o governo brasileiro enxergou muito mais como um recado, falou, segura a onda aí nessa campanha. Recado dado agora do que ter sido dado lá. Exatamente. Teus amigos diplomatas têm dito o quê? William, é só quem estava ali na mesa de jantar vai poder dizer com clareza se aconteceu ou não aconteceu, mas o Olha, fato um lado que estava na mesa de jantar disse que não aconteceu. Aí precisamos ok, eu estou colocando aqui para qualquer um julgar, eu queria ver o que você acha também. O que a gente percebe é a vinda de uma série de altos funcionários americanos para o Brasil e geralmente essas coisas acontecem de uma maneira concatenada. Eu queria trazer um artigo que foi publicado recentemente no jornal O Globo por Scott Hamilton, que foi cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro até 2021. Olha o linguajar, o William nem é um linguajar diplomático. Ele abre o artigo dizendo: o Brasil sabe bem, pela experiência amarga com a ditadura militar, que quando a democracia morre, é difícil ressuscitá-la. E ele faz um relato dizendo que, como cônsul-geral do Rio, testemunhou as formas como Bolsonaro e seus apoiadores tentavam sabotar a integridade do processo democrático. E encerra o artigo com uma espécie de um apelo. Os Estados Unidos deveriam deixar claro de modo cristalino ao presidente Bolsonaro que uma tentativa de interferir na integridade do processo eleitoral será objeto de absoluto Hussein repúdio. Khallout, existe uma pressão americana articulada, estrategicamente pensada e, portanto, agora executada contra o governo Jair Bolsonaro por esses elementos que a Raquel acabou de mencionar no artigo? Eu concordo plenamente. Essa é uma estratégia estruturada, organizada. Não foi uma pergunta. Articulada. A sua resposta é sim. E bem implementada, porque os americanos vêm paulatinamente alertando para o processo de ruptura. De forma camuflada, de forma diplomática, com terminologias muito específicas. Acreditamos nas instituições. Toda vez que o presidente diz que pode haver o fraude, eles, por outro lado, dizem acreditamos nas instituições. Toda vez que ele alega que pode haver uma contagem desfavorável a ele, eles reiteram a transparência no processo eleitoral e na força da democracia brasileira. Só que chegou a um ponto que na última semana, temos que olhar os episódios da última semana. O presidente atacou o Supremo Tribunal Federal, concedeu um indulto que basicamente foi interpretado como uma afronta direta à Corte Máxima de Justiça do país, se reuniu com o alto comando da defesa e distribuiu essas imagens com uma forma intimidatória, né? E a gente tem que olhar o par e passo dos Estados Unidos. A Victoria Nuland esteve aqui, a subsecretária de Assuntos Políticos, e disse claramente que ela confia nas instituições e no processo eleitoral limpo e transparente, que o Brasil tem experiência e nunca teve uma eleição contestada desde a redemocratização do país. Thais Arbex, o governo brasileiro se vê sob pressão americana? William, pela live que a gente assistiu, não me parece muito que eles estejam preocupados com pressão do governo dos Estados Unidos. Mas, embora o Caio tenha dito que o governo está negando veementemente no on e no off, gosto muito de tratar de fatos. E há um documento que é fato. O general Heleno respondeu a um ofício de um deputado da oposição e, em determinado momento, ele diz que, durante a visita, foram tratados de assuntos afetos à promoção da democracia, da segurança e da estabilidade no hemisfério. Ele não diz em nenhum momento eleição, mas não precisamos dizer que eleição e democracia são quase sinônimos, William. Isso bate com a sua leitura, você? Bate em certo sentido. Você vê o general Heleno indiretamente reconhecendo que foi dado o recado? Porque diretamente ele diz: eu não recebo o recado de ninguém. Eu acho que o ponto central não é o que o governo brasileiro diz, na minha opinião, e deixa de dizer. É como os Estados Unidos estão procurando passar os recados de forma muito mais
enfática. E um vazamento dessa natureza envolvendo chefe da maior agência de inteligência no mundo não é algo casuístico. Foi bem pensado e bem planejado. Se o fato ocorreu ou não ocorreu, na verdade, pouco importa. O que importa é a mensagem política que está por trás do fato. Sim. E mais do que isso, até, se nós pegarmos os 5 players de 1964, do golpe aqui no Brasil, e jogarmos para hoje, nenhum dos players de lá que apoiaram o golpe de 64 estão presentes hoje para apoiar um possível golpe do presidente Jair Bolsonaro, que volta na minha tese contra-majoritária, até no jornalismo, de que é mais fácil, foi mais fácil o presidente Jair Bolsonaro ser golpeado do que golpear. Se pegarmos sociedade civil, nem se fala. Apoiou lá, grande parte, ninguém apoia aqui, a não ser 10%, aí, 5% de malucos. Imprensa, grande parte da imprensa apoiou 64. Hoje, também não preciso nem falar que não apoia. Empresários, muitos apoiaram 64, o golpe contra o comunismo. Hoje não apoiam. Apoio externo, Estados Unidos apoiou o golpe de 64. Isso precisa ser dito quando ele escreve da ditadura, né? A ditadura que os Estados Unidos apoiaram em 64, né? Que fosse estabelecida aqui no Brasil. Hoje está bem claro que os Estados Unidos não apoiam. E Forças Armadas, né? Pelo que a gente conversa com generais da ativa, inclusive, parte apoiou lá, inclusive minoritária, e hoje todos os sinais que a gente ouve, que eu ouço de generais da ativa, é de que não há apoio nenhum. Ou seja, Jair Bolsonaro não tem os 5 players que o governo brasileiro teve em 64 para um golpe. Deixa eu só trazer um pouquinho de contexto, porque eu acho que é sempre interessante, né? O Caio estava falando dessa posição diferente do governo americano. Às vezes, pelo debate político no Brasil, a gente acha que a gente está em 64, mas a gente não está, né, William? Tipo, hoje, o debate que nós temos é da democracia contra o autoritarismo. Você disse isso no seu abre, isso está colocado na guerra entre Rússia e Ucrânia. E por trás dessa decisão dos Estados Unidos, nós temos fatos muito concretos. Nós tivemos a invasão do Capitólio, que deixou os americanos muito sensíveis a qualquer tipo de ameaça à democracia, ainda mais no seu próprio continente. E nós temos a guerra, que daqui 5, 6 meses talvez não esteja resolvida, e tudo que eles não vão querer é qualquer tipo de solavanco por aqui. Há uma provocação interessante feita pela Raquel, agora eu dirijo ela diretamente a você, Hussein. Em que medida o recado que foi dado, e foi dado, se foi lá atrás, no tal do jantar em Brasília, em julho do ano passado, onde, pelo que eu averiguei, tomou-se vinho, falou-se amenidades. Um lado participante do jantar conta essa história para nós. Que é isso. A gente ficou falando lá se as mulheres estavam bem ali na coisa. E outro lado diz, não foi isso. Seja o que for, o recado foi dado, com toda a veemência hoje. Isso faz parte, eventualmente, como a Raquel sugere, de um contexto muito mais amplo, que a maneira como os Estados Unidos estão enxergando a geopolítica da guerra na Ucrânia e, portanto, quem está ou não está, eu não vou dizer atrelado, mas razoavelmente caminhando junto no debate, esta defesa da democracia contra regimes autoritários como China e Rússia? O Biden propôs logo de entrada no seu governo entre vários elementos, como 2 vetores em sua política externa. Mudança climática e a questão da democracia no mundo, em particular no contexto hemisférico. Isso antes da guerra, né? Isso antes da guerra, razão pela qual ele convidou vários países a participarem. Muito bem. Olhando sob esse prisma, ele tem receio, na minha avaliação, de que todo e qualquer país que hoje se inclina para o autoritarismo certamente não estará dentro do arco de alianças dos Estados Unidos. Então ele está dizendo que o Brasil se inclina ao autoritarismo. Se inclina para um arco de alianças adversário. E se inclina para um arco de aliança adversário dos Estados Unidos, isso representa risco aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. E o que eles temem? Uma coalizão sino-brasileira na América Latina, uma coalizão sino-brasileira e russa na América Latina é uma ameaça real aos interesses deles no contexto hemisférico. Então eles nunca foram ameaçados militarmente nas Américas, mas a presença chinesa crescente na região, a presença russa na Venezuela, né? E o Brasil enveredando para o autoritarismo e se alinhando a esses 2 países, eles enxergam isso como uma ameaça concreta. Mas aí a preocupação deles, então, é mais
com valor, democracia, porque pelo como você coloca, é mais com a perda eventual de poder da aliança do Brasil com potências autoritárias ou com o valor democrático em si, enquanto um valor universal da humanidade? Aparentemente, pelo que você coloca, é mais com a perda de poder. Caio, e a política como ela São duas coisas. Eu acho que o poder precede o valor, né? Na minha avaliação realista das relações internacionais. Os americanos, quando defendem a democracia brasileira, estão defendendo a democracia brasileira somente pelo valor de fato da democracia. Também eles estão defendendo os seus interesses estratégicos. Isso é óbvio. Não é? Senão eles estariam defendendo democracia em outros lugares do mundo e no Oriente Médio. Mas a questão não é essa. A questão central que se coloca à mesa é que o Brasil é um país muito grande, tem um peso muito desproporcional em relação aos seus vizinhos. É diferente você ter um regime autoritário na Nicarágua e um regime autoritário no Brasil. Isso afeta muito mais os interesses diretos deles e o equilíbrio de forças no sistema internacional e também no contexto regional. Esse é o ponto central. Então é um problema de cunho estratégico, sobretudo.